Quais são os símbolos nacionais? Você sabe? Está na lei, sabia? Lei número 5.700 de 1º de setembro de 1971 dispõe sobre os símbolos nacionais, que são a bandeira, o hino, as armas nacionais e o selo nacional. A bandeira e o hino todo mundo conhece, né? Esses são óbvios. As armas nacionais ou brasão de armas é aquilo que a gente conhece como brasão da República. Já o selo nacional não é nenhum selo do Correio. Na verdade, é um círculo com aquele meio da bandeira, com uma borda escrita República Federativa do Brasil. São esses os símbolos e cada um tem uma regra para uso, mas muita gente não sabe. Por exemplo, você sabia que a bandeira tem que ficar sempre iluminada? Essa é a regra, mas quase ninguém cumpre, né? De todo jeito, ainda que exista, como eu disse, leis para isso, a realidade é que os símbolos nacionais que importam para a população nem sempre são aqueles que a gente vê nas cerimônias oficiais ou aqueles que estão na lei. Ao contrário, há muitas coisas que nos caracterizam como povo e que não são exatamente institucionalizadas. E é sobre isso esse episódio da Mosca, o 70º. Mas antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Bom, os símbolos nacionais que eu citei antes da abertura são os que estão na lei, mas nem todos talvez te representem tão bem assim, né? Há símbolos talvez até mais fortes que nos identificam como brasileiros do que o selo nacional, por exemplo, né? Antes do processo de politização da camisa verde e amarela, talvez fosse um dos símbolos mais fortes do nosso país. Aliás, não só ela, como todo o futebol em si. O traço definidor de uma população, quase. Mas e aqueles que não curtem futebol? Ficam como? Há outros símbolos como a feijoada e o samba, porém tão pouco eles são amplamente abrangentes. Muitas das nossas tradições são aspectos culturais do centro-sul do país que pelos meios de comunicação foram sendo tidos como características brasileiras. E não apenas isso. Muita gente considera como sotaque brasileiro padrão aquele que se diz no Sudeste, sobretudo no Rio ou em São Paulo. Um equívoco, claro. Esse é, no máximo, o português da televisão. Tais impressões equivocadas ou, no mínimo, reducionistas são perigosas, porque embasam preconceitos. Em outras palavras, quando se tenta estabelecer a equivocada ideia de que há um brasileiro típico, automaticamente se exclui alguém. Entende? Portanto, assim como em outros países, somos uma colcha de retalhos enquanto população. Dessa forma, nem todo brasileiro curte futebol, samba ou é cristão, por exemplo. Nem o idioma, que seguramente é um dos principais fatores para a criação dessa brasilidade, é uma unanimidade. Ainda que a ampla maioria dos brasileiros falem português, alguns de nós falam outros idiomas. O censo de 2010, por exemplo, mostrou que havia no Brasil 305 etnias indígenas, entre elas a ticuna, que era a maior de todas na época, com 6,8% da população indígena do país. O mesmo levantamento, que agora vai ser atualizado, identificou 274 línguas indígenas e mostrou que 37,4% dos indígenas com 5 anos ou mais de idade falavam uma língua indígena, enquanto 76,9% falavam português. Todos brasileiros. Mas nem sempre a língua funciona como identidade nacional. Há países com imensa variedade linguística, mesmo que adotem uma como oficial. Então a pergunta permanece: o que torna algo um símbolo nacional? As cores da bandeira poderiam ser apontadas como algo que todos reconhecem. Sim, mas na Austrália, por exemplo, as cores usadas como símbolo do país são o verde e o amarelo, ou mais precisamente, o dourado. E no site do governo australiano tem explicação disso. Segundo o site, abre aspas, o ouro evoca imagens das praias da Austrália, riqueza mineral, colheitas de grãos e lã australiana. O verde evoca as florestas, eucaliptos e pastagens da paisagem australiana. Fecha aspas. Tais cores foram oficializadas na década de 1980, ainda que desde meados do século XIX já eram vistas como cores nacionais.
E nem é só isso. O site traz a especificação exata das cores na escala Pantone, para você não errar se quiser utilizá-las. E além das cores, da língua e de outros aspectos culturais que poderíamos listar, em muitas monarquias, o próprio monarca é tido como um símbolo nacional. E é importante perceber que a gente não pode confundir símbolo nacional com tradições, monumentos, imagens. Embora muitas vezes a gente acabe fazendo isso porque alguns deles são até mais fortes do que os símbolos nacionais, né? De toda forma, tanto os símbolos nacionais oficiais quanto os não oficiais cumprem um papel importantíssimo na criação da identidade, de sentimento de grupo, de coesão social, consciente ou inconscientemente até. Por óbvio, o contrário também é verdadeiro. Eles acabam sendo utilizados como uma oposição ao outro, certo? Como algo que nos distingue, que nos particulariza. Assim sendo, quando vemos que há uma politização de tais símbolos, há uma mensagem perigosa por trás da divisão. Por essa razão, tantos durante a Copa pretendem encontrar uma maneira de retomar os símbolos que não distinguem um grupo, mas que dizem respeito a todos nós. E aí, nesse caso, eu já ouvi gente até dizendo que a amarelinha da seleção deveria ser aposentada para não se confundir com o grupo político que passou a utilizá-la como símbolo. Sinceramente, a solução parece ser a contrária. A bandeira, a camisa da seleção, os símbolos oficiais, o hino, tudo isso são marcas de um povo que, por processos históricos particulares, criaram tais identidades. O verde e amarelo que nos distingue como brasileiros não é o mesmo que distingue os australianos, ainda que a justificativa do ouro e das florestas também seja ouvida por aqui. O verde originário da nossa bandeira se deve à casa dos Bragança, a família do Dom Pedro I, e o amarelo à casa dos Habsburgo, família da Imperatriz Leopoldina. Foi por isso que se escolheram tais cores quando pensaram na bandeira imperial. A República manteve tal identidade, adicionando o círculo que representa a noite de 15 de novembro de 1989, data da sua proclamação. E durante 200 anos, foi sob essas cores que todo brasileiro nasceu. Que governos passaram, muitos aliás. Independentemente disso, as cores seguiram as mesmas. Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo episódio.